Estamos de volta para mais uma aula de ciência, onde vamos falar sobre o fluxo de energia e entender a sua importância, né, em nossas vidas. Lembrando que a gente falou um pouco sobre a fotossíntese na aula passada, e lembrando que a fotossíntese, assim como ela faz todo o processo de, a fotossíntese, que é o processo da planta produzir seu próprio alimento, e através desse processo ela transforma a energia solar em energia química. E dessa energia a gente consome, né, como frutas, legumes e folhas, a gente consome diretamente a energia da fotossíntese. Então, esse fluxo de energia na natureza, sem dúvida nenhuma, ela é muito importante, porque é uma energia proveniente do Sol, é a energia que sustenta todos os seres vivos, né, que vem da energia solar. A luz e a energia do Sol é fundamental em nossas vidas. Tá? Pensando um pouco sobre esse fluxo, a gente vai relembrar um pouquinho aqui. A gente falou um pouco da cadeia alimentar na aula passada, a importância de cada um nesse fluxo e exatamente relembrou um pouco do processo dessa fotossíntese. A gente vai ver hoje, com vocês, eu vou compartilhar um esquema que mostra o papel de cada um nesse processo, tá? Nesse fluxo de energia onde cada um ele tem um papel importante e nós seres humanos não somos diferentes. Nessa cadeia alimentar, a gente vê aqui, para vocês entenderem um pouquinho, o papel de cada um nesses fluxos de energia. Obter energia da onde, vem da onde, por que é importante aí. Nessa cadeia alimentar que a gente vê aqui, a gente vê três fatores primeiramente, esses três primeiros aqui, tá? Que são os produtores, os consumidores e os decompositores, tá? Então, nesse processo a gente vê três elementos importantes. Quais são os produtores, consumidores e decompositores aqui? Se a gente analisar a cadeia anterior que nós fizemos, esses são os produtores, plantas, tá? Plantas, os vegetais em geral, eles são os produtores, eles produzem seu próprio alimento, tá? Os consumidores são todos esses que fazem parte desse processo. E aqui é o decompositor, que se decompõe para ajudar de novo os produtores iniciais aqui nessa cadeia. Tá? Então, esses são os produtores, porque produzem seu próprio alimento, e esses são os consumidores. E aqui é os decompositores, que é os fungos e bactérias. Lembra que nós falamos? Tá? Então, voltando para a nossa cadeia, os produtores, quem são? São as plantas, como nós vimos, tá? Que tem parte fundamental nesse processo aí. E quando eu falo plantas, eu estou me referindo aqui frutas, verduras, legumes. Todos eles fazem parte aqui dessas plantas, desses produtores aqui, tá bom? Que eles fazem o processo da fotossíntese que nós falamos na nossa aula. Depois nós temos parte importante que é os consumidores. E nós, como seres humanos, fazemos parte aqui desse elemento, consumidores, tá? Consumidores que se classificam em três, que vamos já falar sobre eles. Esses consumidores também têm os decompositores que eu falei, que são as bactérias e os fungos. Vocês lembram? Tá? Então, esses consumidores, nós aprendemos que são três também em nossas aulas. Vamos só relembrar. São os herbívoros, carnívoros e onívoros. Então, nessa cadeia alimentar, os consumidores, quem consome esses alimentos no longo dessa cadeia alimentar, eles têm três classificações diferentes. Tá? E vamos só relembrar aqui. Herbívoros, eles fazem uso apenas de plantas vegetais, tudo bem? Carnívoros, eles já comem carne, o nome já até ajuda a gente a lembrar, né? Fazem parte, comem apenas carne, tá? Eles não fazem uso de vegetais na sua alimentação, para obter energia, eles são carnívoros, tá bom? E tem os onívoros. Onívoros são aqueles que comem tanto vegetais quanto carne. Tá bom? Teve um aluno que falou assim, tem a ver com ovo aqui, professora? Não, nada a ver. Cuidado com isso, tá? Aqui, onívoros é porque eles consomem tanto vegetais quanto carne, que nem esses dois grupos aqui. Então, eles fazem uso desses dois tipos de alimentos, vegetais e carnes, tá? E aqui é só carne e aqui só é vegetais, só plantas, tá bom? Nós entramos como seres humanos em qual? Nós somos herbívoros. A pessoa que não come carne vermelha, né, ela come só vegetais, ela não é chamada de herbívoro, a gente chama de vegetariano, né, que a gente costuma falar, tá?
carnívoros, né, fazem parte dos carnívoros comem apenas carne, nós entramos nesse grupo aqui, ó, onívoros, tá? Porque a nossa alimentação ela é variada, nós comemos de tudo aqui. Então, nós fazemos como seres humanos, se vocês for perguntado a vocês qual grupo o ser humano faz parte, nós somos do grupo dos onívoros, tudo bem? Vocês estão vendo o processo da cadeia alimentar? Se um desses, ele deixa de existir, ele vai afetar os outros elementos nessa cadeia, tá? Por isso que é fundamental, principalmente aqui, ó, essa parte, ó, os produtores, ó, as plantas, que a gente fala sobre o meio ambiente, tá? A importância de preservar o meio ambiente, as plantas, luz solar, a água, todos esses recursos que nós temos, né, como usufruir aqui na Terra. Quando esses produtores eles têm alguma dificuldade, vamos ter problema nessa cadeia alimentar, porque a gente não obtém energia desses produtores, né? E quando eu falo consumidores, não é só nós como seres humanos, é claro, mas os animais também, que eles são peça fundamental nessa cadeia alimentar, porque afinal, nossa alimentação, né, nós fazemos uso de alguns animais. Então, esses produtores, quando eles são afetados, eles afetam aqui os consumidores, do qual nós fazemos parte desse grupo aqui, tá? Os animais não têm os alimentos adequados, tá? Então, eles não têm energia para consumir, e eles não têm esse fluxo de energia nessa cadeia. Esse grupo aqui, ó, como nós vimos na aula passada, vamos só relembrar, ele é afetado. Porque se esse vegetal aqui ele não tem os nutrientes necessários para alimentar esse animal, ele por si só também não vai alimentar adequadamente os outros que automaticamente fazem parte dessa cadeia, tá? E todo esse ciclo aqui, ele é afetado. Por isso que cada processo aqui apresentado, ele é importante nesse nosso dia a dia. Nós, como consumidores, é claro, quando eu obtenho a energia do alimento, o alimento que vem do animal, o animal que se alimenta da planta, e a planta, ela por si só, ela obtém energia, né, da energia solar que transforma em energia química, quando eu consumo aquele alimento, eu preciso ter esse cuidado, essa consciência a fazer uso, né, desses elementos, desses alimentos no meu cotidiano, tá? Se você for entender nessa cadeia alimentar, cada um se deixar de existir, olha o que vai acontecer. Ó. Vou só tirar aqui. A cobra, ó, ela vai se alimentar de quê? Tá? Porque aqui está faltando um elemento. E esse ciclo, ele todo vai ser afetado. Porque vamos encontrar animais, ó, quem é veterinário, né, especialista no assunto, sabe que eu vou citar agora. Esses animais, eles não vão ficar nutridos da maneira correta, tá? Porque a alimentação deles não está sendo feita da forma correta na cadeia alimentar. É claro, eu estou usando apenas um rato aqui como exemplo, mas isso é afetado, claro, quando faltam ali os alimentos, né? Esse fluxo de energia ali. Até mesmo quando a gente fala sobre a questão da pirâmide alimentar com vocês na escola, a questão dos alimentos. Tem os alimentos, os grãos, tem como é que fala? A função de cada alimento é a gordura, o pão, o cereal. Esses alimentos, é importante a gente ter um conjunto, uma base, todos esses nutrientes nos nossos pratos, porque cada um tem a sua função em nosso organismo. Se você observar, se você ficar sem se alimentar um período, né, grande do seu dia a dia, você já se sente mais fraco, desanimado. Outro dia eu estava com um aluno, ele não quis se alimentar, né, na hora da merenda, ele disse que não gostava do alimento ali oferecido. O que aconteceu? Já quase 4, 5 horas da tarde, no finalzinho da aula, ele começou a reclamar que estava fraco. E ele é bem espontâneo, bem comunicativo, ele começou a ficar desanimado. Eu falei, é porque você não se alimentou. Né? A última refeição que ele tinha tido era no almoço. E ele não fez um lanche na tarde e já estava quase 5 horas da tarde. E ele estava começando a ficar mais fraco. Ele disse, eu estou com fome, eu queria tomar ou comer alguma coisa. Né? Então, eu expliquei a ele a importância da alimentação. A gente tem que se alimentar não para encher, né? Dizer assim, chega, não aguento mais. Mas se alimentar da forma adequada, com a quantidade certa, para a gente ter os nutrientes necessários até chegar à próxima refeição. Tá? E isso não é diferente com respeito aos animais e à natureza também. Tá? Por isso que é importante a gente cuidar da natureza,
no meio ambiente, porque esse fluxo de energia é constante. Cada alimento tem sua importância e nós, como seres humanos, fazemos parte, né, dessa cadeia alimentar. Então, precisamos cuidar de todos os elementos que fazem parte dessa cadeia juntamente conosco, é claro, tá bom? A minha aula fica por aqui, eu espero que você tenha gostado e tenha compreendido a importância desse fluxo de energia. Para você ter acesso a essa aula e muitas outras, não esqueça de acessar a plataforma Eduque, tá bom? Te aguardo na próxima. Tchau, tchau.